W100T e o W180T são dois fones novos da Edifier do tipo TWS, bem parecidos e bem baratos para quem quer algo econômico e barato. Ou pelo menos essa é a proposta deles. No vídeo de hoje eu queria dar uma olhada nesses dois fones ao mesmo tempo, porque o preço deles realmente está bem próximo, coisa de R$30 de diferença em alguns momentos, o que significa que eles estão competindo pelo mesmo público. Então, falando juntos dos dois, no final desse vídeo você já vai ficar sabendo qual desses fones de entrada da Edifier combina mais com você. Tem link de compras para os dois lá na descrição e comprando por lá você ainda ajuda o canal. Confere também o comparador Escolha Segura para você nunca pagar mais caro nas compras pela internet e bora falar dos fones TWS da Edifier. Para começar, na verdade, tirando o preço próximo dos dois, eles não são tão parecidos assim. Isso porque o formato do fone influencia bastante em, quase tudo sobre ele. Então a experiência com cada um deles acaba sendo bem diferente. Mas vamos apresentar primeiro eles, começando pelo W180T, que é o fone intra-auricular daqueles que você realmente encaixa dentro do seu ouvido. A parte externa, a cápsula, lembra bastante os Galaxy Buds 2 da Samsung, naquele esquema que o fone fica bem rente com a sua orelha, sem perninhas nem nada para fora. Não é tão bonitinho quanto os feijõezinhos lá da Samsung, mas para a maioria das orelhas ele deve ficar bem encaixado. Ele é todo fosco e vem nas cores branca ou preta, aliás, ou cinza escuro, como o site chama, e tem proteção contra respingos e poeira IP55. Já o W100T é um fone auricular, lembrando bastante a primeira geração dos AirPods da Apple. Ele tem a perninha que fica pendurada para fora, só que ela parece ser um pouquinho menor, menos comprida, talvez até para tentar evitar que algo esbarre nele sem querer e acabe jogando ele por aí. Dito isso, aconteceu dele cair da minha orelha algumas vezes, principalmente se eu estava sentado numa postura ruim. Andando parece que ele é mais equilibrado, mas acho que o medo de cair é sempre constante. Ele tem a mesma variação de cores, branco e cinza escuro, só que a parte de dentro do fone e a ponta da perninha são brilhantes, enquanto o resto é fosco. E a proteção dele contra respingos e poeira é IP54. Visualmente, o W180T é mais gordinho, enquanto que o 100T é mais comprido, e isso se reflete no estojo de cada um. No caso do fone intra-auricular, o case tem um formato de concha, enquanto que o fone auricular é encaixado de pé no estojo. Para guardar no bolso não tem muita diferença, mas o case do W180T pode chamar mais atenção em calças mais apertadas. Lembrando só que eles não servem só para guardar os fones, mas também para carregar eles. Nos dois casos, eles seguram 3 cargas completas, mas o fone auricular, o W100T, tem 1 hora mais de bateria por carga e também carrega entre 10 e 5 minutos mais rápido. De uso, são 7 horas no fone, mais 21 horas no case para o W100T, enquanto que o W180T tem bateria suficiente para 6 horas de uso no fone e mais 18 horas no case. Esses são os valores descritos na caixa deles, mas para falar a verdade, sem calcular, só usando os dois durante o dia, eu não senti uma vida útil muito maior em um do que no outro. Essa 1 hora mais ou menos de vantagem do fone auricular pode ser mais evidente se você fica direto, do 100 ao 0%, usando os fones de ouvido. Só que eu imagino que a maioria das pessoas procure um TWS para usar no caminho para o trabalho, da facu ou enquanto espera a senha do banco, o que deve dar no máximo aí 1, 2 ou 3 horas por vez. Aí nesse caso, a vantagem do W100T não faz tanta diferença assim. Curiosamente, algo bem diferente nos dois fones são os comandos de cada um. Em ambos os casos, tanto o fone direito quanto o esquerdo recebe comandos, mas o que cada toque faz muda bastante. No caso do W100T, para você dar um comando é só encostar nesse pontinho preto na parte de cima da perninha. Aqui, 2 toques de qualquer um dos lados dá pause ou play na música e atende ou desliga uma chamada de celular. Segurando por 3 segundos, você deixa o microfone mudo e 3 toques do lado direito passam a música para frente, enquanto que 3 toques do lado esquerdo ativa o modo jogo. Pois é, não tem como voltar a música com o W100T. Esse modo de jogo também não é nenhum mistério. Só para explicar rapidinho antes de falar dos comandos do W180T, o modo jogo diminui a latência dos fones, ou seja, o tempo que leva entre os dados do áudio saírem do celular e chegarem até o fone de ouvido. Ele fica menor com esse modo ativo, então você não corre o risco de ter atrasos entre o que está escutando e o que está vendo. E o preço para ligar esse modo é o consumo de bateria que aumenta.
Não achei super útil. Aliás, sempre que esses fones trazem algo assim, a gente comenta que a utilidade desse modo é discutível, e no geral, a maioria das pessoas vai preferir mais tempo de bateria do que menos delay. Mas caso você esteja jogando algo e note que está ocorrendo um atraso, aí é só você ativar o modo e ver se resolve. Voltando então para os comandos, o W180T muda quase tudo. No fone intra-auricular, toda essa região traseira recebe os comandos, onde apenas um toque é usado para dar play ou pause nas músicas e para atender ou desligar chamadas. 2 toques de qualquer lado avança a música ou a mídia e 3 toques retornam. E se segurar por 2 segundos, o microfone fica mudo. Nele, nenhum comando é exclusivo de um lado só. No geral, não dá para dizer que um é melhor que o outro, mas o W180T é melhor que o W100T. No geral, não dá pra dizer que um é melhor que o outro, mas teve pelo menos uma vez que eu quis voltar a música com o W100T e acabei avançando sem querer. O comando de retorno faz falta, mas dá pra viver sem. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar, você tá gostando do vídeo? Se sim, é só se inscrever clicando no botão vermelho aqui embaixo para receber mais conteúdos como esse. Já ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e bora voltar para os fones de ouvido TWS da Edifier. Em questão de conexão, ambos já estão atualizados para o Bluetooth 5.1, o que significa conexões mais estáveis, mais protegidas de interferência, mais rápidas e mais eficientes. Em ambos os casos, é só você tirar os fones da caixa que ele já tenta se conectar a alguma coisa. Caso ele já esteja pareado com o seu celular, o fone já conecta direto com ele, caso contrário, ele ativa o modo de pareamento com as luzes LED piscando entre vermelho e azul. Aí é só ir no seu dispositivo e encontrar o nome do fone para terminar a conexão. Caso isso não dê certo, existem algumas técnicas como segurar os dois lados por um tempo. Mas olha, eu tive muito mais sucesso só colocando e tirando eles da caixa de novo, numa vez que meu celular resolveu que não queria se conectar com o W180T. Resumo até agora, o W100T até tem mais para mostrar. Mais bateria que carrega mais rápido e o tal do modo gaming. Só que 2 desses modos acabam não fazendo tanta diferença assim no dia a dia, e o que interessa, a questão do tempo de carregamento, acaba só te afetando em casos raros, que você precisa carregar o fone bem rápido para usar ele nos próximos 20 minutos. O tamanho também é parecido, então o que vai afetar mais a sua escolha é o formato dos dois, o auricular versus o intra-auricular. No geral aqui é uma questão de preferência de cada um. O intra-auricular fica mais seguro na sua orelha, bem mais firme e acaba naturalmente criando um isolamento de barulhos externos. Então em quase todas as situações, ele tem aí uma pequena vantagem. Tá num ônibus cheio de gente, de barulho de trânsito, intra-auricular é melhor. Vai correr de manhã e quer mais segurança do fone não cair? Intra-auricular é melhor de novo. O único ponto onde o auricular pode ser melhor é caso o intra te incomode. Se esse for seu caso, e eu já digo que é o meu, você pode tentar mudar as borrachinhas para um tamanho menor ou maior para ver se algum deles te incomoda menos. No meu caso, eu realmente me incomodo bastante e mudar a borrachinha não adiantou muito. Então, paciência. O jeito é ir com o W100T ou já mudar direto para um headphone. Mas tem um ponto onde o formato afeta bastante e que não depende da opinião de ninguém, que é a qualidade sonora. O W100T tem um som bem mais aberto, você está constantemente sendo afetado pelo que está acontecendo ao seu redor. Então o fone está sempre lá competindo com o mundo externo, o que torna a vida dele um pouquinho mais difícil. Os dois resultados dessa competição é que as músicas, por exemplo, não têm tanto corpo, nem graves nem os agudos vêm com mais presença, mais força para cima de você. Fora isso, você acaba tendo que aumentar mais o volume do fone para escutar algo melhor. E como esse é um fone de entrada, isso significa que você começa a perceber alguns ruídos que não incomodam, mas fazem o som parecer pior. Fora isso, mesmo no ambiente em silêncio, o W100T tem suas limitações. Ele não é um fone ruim, é um fone de entrada, mas dá para notar que as frequências acabam se misturando, levando a um som menos claro. Dependendo da música e do instrumento, algumas faixas acabam sumindo ou ficando muito apagadas. A experiência que eu tive com o W100T é quase de um rádio antigo. Vão para músicas com menos instrumentos, como um Elvis, assim, fica ótimo, ou então para uma conversa, para um podcast. Você percebe que a voz das pessoas não está lá tão cristalina, mas dá para usar. É bom para essa categoria de fones auriculares TWS. Mas se a música for mais completa, aí meu amigo, você está forçando a amizade. Vai sentir falta de algo melhor. Já o W180T consegue driblar várias limitações por ser um fone intra-auricular. O som dele é completamente fechado, muito pouco do mundo externo chega em você, e tem até que tomar cuidado se você estiver usando ele enquanto anda de bike, por exemplo. Além disso, o volume pode ficar mais baixo, então qualquer ponto fraco, por ser um produto mais simples, acaba não aparecendo tanto.
Dito isso, talvez pela proximidade com seu ouvido, no W180T você sente mais a batida da música, ela fica bem mais clara, com os instrumentos bem separados, bem nítidos. Aparentemente, os drivers dos dois fones são o mesmo. A gente não consegue confirmar isso, mas pelas especificações que a gente tem, eles devem ser bem parecidos. Só que a diferença vem no codec, o Qualcomm aptX, presente apenas no W180T. Se alguém alguma vez te falou que essa coisa de codec não faz diferença, é só mostrar esses dois fones para ele, que vai ser fácil vocês perceberem como ele é importante. O resultado final, então, é que em qualidade sonora, o W180T tem duas vantagens. Primeiro, o seu formato, que favorece fones mais baratos e que são usados em público. E segundo, o codec aptX, que dentre outras coisas, deixa o som muito mais nítido. Pensando agora no preço, o W100T aparece hoje na casa dos R$ 159,00, contra R$ 199,00 do W180T, ambos na loja da própria Edifier. Dependendo do site, essa distância de R$ 40,00 pode cair para R$ 20,00 ou até R$ 10,00 se colocar o frete. Então é praticamente o mesmo preço. Se tiver assim, na época que você está vendo esse vídeo, fica claro que o W180T é o mais recomendado para quem busca qualidade sonora. Ele também fica mais firme na sua orelha, mas se você ficar muito incomodado com isso, o W100T ainda é bom para sua categoria e ainda tem um tequinho a mais de bateria, que carrega mais rápido. Fora isso, comparando com o resto do mercado, os dois estão em um custo-benefício bem legal. Se você tentar importar, vai pagar até mais caro para encontrar um fone com a mesma qualidade que o W180T. E dentre os mais baratos, o W100T pode ficar um pouco para trás em carga de bateria, mas a qualidade dele não será pior. Mas e vocês, o que acharam? Gostaram de algum dos dois? Já tem algum? Me contem a sua experiência aqui nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever e a gente se vê numa próxima. Até mais!